Então, em sequência, vamos ter a Graziela Ferreira Zucolota, doutora em Economia da Indústria e da Tecnologia pela UFRJ e pesquisadora do IPEA, aqui na qualidade de pesquisadora do IPEA, que vai falar sobre as políticas de inovação da última década, particularmente BNDES e Lei do Bem. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, como eu já fui apresentada, meu nome é Graziela Zucolotto, eu sou pesquisadora do IPEA, dessa área de inovação tecnológica. Antes do IPEA, eu trabalhei no MCT, quando ele chamava MCT ainda, que o Ministério muda tanto de nome que, às vezes, eu me perco um pouquinho. De vez em quando, eu posso falar MCT. Me perdoem pelo erro. Eu vou apresentar para vocês um pouco da visão dos economistas sobre dois instrumentos, no caso do BNDES, os instrumentos, e também, no caso da Lei do Bem, né, uma legislação ligados à inovação tecnológica. O IPEA tem uma diretoria de estudos setoriais que faz muitos trabalhos sobre inovação, eu acredito que vocês devem conhecer, e eu trouxe dois dos mais recentes, esse sobre a Lei do Bem e sobre o BNDES, que nem foram publicados ainda. Eu vou fazer um pouco diferente do que a Isabela fez, até pelo perfil da instituição que eu trabalho. A Isabela olhou para o futuro, de uma forma até bem mais otimista que eu, e eu vou olhar para o passado. Tá? A gente tem, por exemplo, a gente trabalha com dados da Pintec, o último dado é de 2014. Então, todos os dados que eu vou apresentar aqui são antes da mudança do governo, vão até 2014 ou 2015. Mas que eu acho importante a gente olhar o passado também, né, para a gente não... nas mudanças que vêm por aí, para a gente não jogar fora a água, o bebê e a bacia juntos, né? Então, a gente tem que olhar para ver o que precisa ser aprimorado e o que né, de bom que poderia ser mantido. Pode colocar minha apresentação, por favor? Chama FUNPERJ, eu não sei. Não, é outra apresentação. Essa é outra apresentação secreta também? Não, não é secreta. Antes da publicação. É que era outro... Isso, essa. Eu só queria mudar um pouquinho a ordem, porque, na verdade, eu ia começar falando sobre a Lei do Bem, depois eu ia falar sobre o BNDES. Estou pensando em inverter agora para pegar o gancho com você, que eu acho que faz mais sentido. Você pode tentar passar para mim lá para o slide de, acho que 16? Ah, eu posso passar. Desculpa. Isso. Onde é que eu passo aqui? Isso. Está um pouquinho longe para mim. Bom, esse é um trabalho que vai para esse livro de política de inovação, política industrial, na verdade, são 10 anos de política industrial no Brasil, e esse é um texto sobre o papel do BNDES no apoio ao desenvolvimento tecnológico. É um trabalho bastante simples, bastante descritivo, que a ideia é analisar a evolução do papel do BNDES no financiamento à inovação no país no período recente. Tá, eu fiz uma parte histórica, porque, quando eu me interessei por esse assunto, eu li bastante sobre o BNDES, e eu vi que o banco passou por mudanças bastante significativas a partir de 2005, né, tentando trazer mais fortemente para a agenda a questão da inovação, o apoio à inovação. Então, eu fiz um levantamento, que eu vou passar rapidamente por eles, que são basicamente essas 3 etapas. Né, de 2005 a 2007, teve essa incorporação do tema à agenda da instituição. De 2008 a 2011, essa agenda ela foi consolidada dentro da instituição como prioridade estratégica, mas ainda ela mantinha uma lógica relativamente passiva, né? Como se o banco, você me corrige se eu tiver, porque eu estou falando como pesquisador e não como alguém de lá de dentro, mas eles mantinham essa lógica passiva de que eles esperavam a demanda da empresa. E, a partir de 2012, o banco passa a exercer um posicionamento mais ativo, né? Muito a partir dos programas do Inova. Ele passa a ir atrás das empresas para tentar desenvolver projetos e trabalhar com instrumentos de forma coletiva. Aqui eu descrevo um pouco as políticas, eu acho que eu vou estar direto para os dados. O que foi criado? Porque o banco, nesse processo, ele foi aprendendo e foi modificando. Então, tinha várias linhas, por exemplo, que eram as linhas horizontais, que servem para diversos setores, que foram, né, mudando de nome, sofrendo aprimoramentos ao longo do tempo. E, ao longo desses períodos, também linhas setoriais foram sendo criadas e reformuladas. Então, no primeiro período, de 2005 a 2007, a gente viu como resultado um baixo volume dos recursos embolsados, as políticas foram aprimoradas e o foco passou a ser apoiar não só projetos isolados, mas apoiar a empresa como um todo,
a lógica do desenvolvimento da empresa como um todo. Aí você teve essas alterações nas linhas de financiamento horizontais, criação de novas linhas setoriais e, né, o grande debate foi o lançamento do PSI, que não alterou muito os instrumentos. Você vê que tem vários instrumentos que mantiveram o nome, mas você muda a taxa que foi cobrada a partir do PSI. Em 2012, a gente tem uma nova mudança nas linhas horizontais, né, quando você cria o BNDES Inovação, criação de novas linhas setoriais. E acho que esse ponto é bastante importante. Isso foi, para quem estuda inovação, isso foi muito relevante, que essa atração não espontânea, que ainda não era muito praticada pela instituição, passou a fazer parte da estratégia institucional. Então, isso muito com etanol de segunda geração, né? A ideia, acho que começou muito com esse programa de etanol de segunda geração. Essa área, o DBio, do BNDES, fez um diagnóstico mostrando que em etanol de primeira geração a gente já estava esgotado e que a gente deveria investir em segunda geração. E ele foi atrás das empresas, não esperou as empresas chegarem. Foram atrás, montaram uma lógica de instrumentos, que não era um instrumento único para que as empresas pudessem ser atendidas de diversas maneiras, e ele funcionou muito bem. A demanda de recursos foi superior a 3 bi, e quando a oferta inicial era de 1 bi. Tá? E aí foi inspiração para os demais Inova que vieram a seguir. Antes de eu passar, eu só queria fazer um comentário que eu não fiz sobre o BNDES. Semana passada, o banco passou por uma situação bastante desagradável, e eu queria publicamente fazer esse comentário, que todas as críticas que eu fizer aqui, eu acho que teve coisas muito boas do banco e coisas que precisam ser aprimoradas na minha avaliação. Mas são críticas de uma decisão de política pública que você pode considerar eficaz ou não eficaz, o que não significa que elas devem ser criminalizadas. Acho que esse ponto é bastante importante. A gente pode discutir se elas são boas, se elas são ruins, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não criminalizar decisões de políticas públicas. Agora eu vou passar para os dados, porque agora vem minhas críticas. Como que a gente trabalhou? Como é que a gente fez essa pesquisa? Primeiro, o BNDES me passou alguns dados através do sistema de acesso à informação, não foi nenhum contato privilegiado lá dentro. Os dados eram de 2002 a 2015, são dados... o banco disponibiliza no site, né, bastante público isso, apesar de falarem que o banco é uma caixa preta, tem os dados no site, são de todos os projetos, por empresa, por CNPJ, eles são totalmente públicos. O que eu tive a mais, pedindo, através da Lei de Acesso à Informação, de forma bastante fácil e rápida, foram os dados de inovação. Quais são os projetos de inovação que o banco apoiou? Porque aí eu pude ver, dentro do todo que o banco apoia, o que era de inovação, né, que é o que eu acho que mais interessa aqui. Aí eu utilizei essas variáveis, que era o CNPJ, o tipo de modalidade, a data de contratação, o valor, e principalmente o instrumento financeiro e o setor de apoio. Isso é importante lembrar que o conceito de inovação, o banco trabalha com um conceito bastante amplo. Então, a gente não está falando aqui só de inovação de ponta, só de P&D, de coisas que vão gerar patentes. Não, é um conceito amplo, que se envolve um aprimoramento. Às vezes, a compra de uma máquina, a compra de sei lá, de um meio de transporte novo, mas que mude esse processo, que aprimora esse processo, também é considerado inovação. Então, isso também está dentro dos meus dados. Tá? No trabalho, eu foquei nas operações não automáticas, acho que a Isabela, você mencionou isso, que são operações diretas feitas pelo banco, são as operações de maior volume do banco, e as automáticas eu analisei de forma mais simplificada. Até. Na época, você falou, acho que 10 milhões aqui, né, mas na época, acho que eu vi que eram acima de 20 milhões as não automáticas. São acima de 20, mas, para a inovação, o limite fica acima de 10 milhões. Em geral, são acima de 20, então, tá. Depende da análise prévia do banco, são operações de maior fôlego, e foram as que eu analisei mais. Eu cruzei isso com dados do Banco Central, porque eu queria ver um pouco a origem de capital, se está apoiando mais empresa nacional, empresa estrangeira, e o Banco Central me permite fazer essa associação. Também analisei as patentes dessas empresas e fiz uma comparação entre o que o banco apoia e o que a Pintec nos revela sobre inovação no Brasil. Tá? Não trouxe todos esses dados, mas já faço uma propaganda do livro. Tá? No texto, eles vão estar melhor explicados. Bom, esse é o primeiro gráfico. Tá? Ele mostra, entre 2002 e 2015, 2015 os dados eram parciais, em amarelo, o total do valor contratado pelas operações não automáticas, só a indústria de transformação também, esse é um ponto importante. Então, o crescimento que teve nesse valor e quanto que a inovação representava no total apoiado pelo banco.
Então, a gente pode ver pela linha, né, que tem um crescimento bastante expressivo, especialmente a partir de 2009, da representatividade da inovação dentro do total dos recursos apoiados pelo banco. Tá? Na indústria de transformação, para a inovação, foram 14 bilhões, um total de 219 bi. Eu acho um pouco concentrado, foram apenas 168 empresas em 362 operações, né? Uma empresa pode ter participado de mais de uma operação, e 60% dos recursos foram contratados somente por 10 empresas. Então, é um volume muito grande de recursos. Eu tinha a lista de empresas, eu achei meio delicado trazer agora, mas acho que isso, quem entrar no site do banco pode ver. Eu acho que é um volume de recursos bastante grande, contratado por um número muito pequeno de empresas. Tá? E a gente vê que o PSI tem uma importância muito grande, PSI e o Inova, que 75% dos recursos foram após 2012, entre 2012 e 2015. Tá? Se tiver alguma dúvida, acho que eles podem interromper para alguma dúvida específica sobre os gráficos. Tá? Bom, aqui é uma tabelinha que mostra assim, o número de operações, tá, nesse período, o valor médio por operação. A gente vê que o número de operações cresce, a gente vê um crescimento ao longo de todo o período. Sempre acho que o auge é 2013. Em 2013 foi o grande pico da inovação do BNDES. A gente vê que o valor médio por operação cresce, o número de operações cresce, o número de empresas beneficiadas também, e o valor médio por empresa, que chega a 102 milhões em 2013. E o valor médio aqui, eu fiz essa comparação usando os dados do Banco Central entre empresas que são, né, estrangeiras, que atuam no Brasil, e as nacionais. O valor médio por projeto das estrangeiras é um pouco maior, provavelmente porque elas são um pouco maiores também. Em geral, a empresa estrangeira ela é uma empresa maior que a nacional. Pode? Pode? Oi. Aqui no gráfico? Não, não tem esse dado. Não, eu até perguntei isso no banco, acho que a Isabela pode esclarecer melhor, mas não senti que, pelo menos na entrevista que eu fiz, que tinha demanda não atendida. Né? Não sei se ela pode explicar melhor. Eu tenho dado só do recurso que foi efetivamente direcionado para a empresa, mas a demanda, tem demanda não atendida? No site do BNDES tem um boletim de desempenho que mostra as consultas e depois aprovações por fase, né? Então, existe... Oi, eu não tive acesso a esse dado, nem fui atrás, na verdade. Bom, seguindo, aqui eu fiz uma análise por setor. Tá? É uma comparação entre os recursos direcionados pelo banco em operações não automáticas para inovação, isso é nessas 4 primeiras colunas de números. Eu fiz uma divisão por períodos de anos para poder comparar com a Pintec, tá? Para ficar mais ou menos no mesmo período que a Pintec analisa. E as 2 últimas colunas são dos percentuais apresentados pela própria Pintec. Essa penúltima aqui, ó, essa penúltima coluna dos dispêndios em atividades inovativas que a Pintec mostra para todas as empresas, e, na última, só para as empresas de grande porte. Qual que era a ideia? Uma das críticas que eu já ouvi ao banco é que ele direciona muito recurso para setores nos quais a gente já é competitivo, que a gente precisa direcionar mais recursos para atividades de ponta. Se a gente comparar, vamos pegar o último ano do banco, tá? O último período, 2012 e 2015. Fiz uma distribuição setorial por grupos, né? Se é de alta tecnologia, média baixa ou baixa tecnologia, de acordo com a classificação da OCDE. Se a gente pegar esse último... Ah, tem laser aqui. Onde? Tá, obrigada. Isso, aqui. Se a gente pegar esse período aqui, 2012 e 2015, e comparar com os dados da Pintec, a gente vai ver que, em inovação, em operações não automáticas, o banco direcionou 33% dos recursos dele para as indústrias de alta tecnologia, enquanto elas representavam, no Brasil, 11% no total, ou quase 13%, se a gente olhar só a empresa de grande porte. Então, pelo menos em relação aos recursos da inovação, não dá para dizer que o banco estava direcionando pouco recurso para as indústrias
de ponta, exatamente, para as indústrias mais inovadoras. Porque, comparativamente ao que elas representam no país, o banco estava até incentivando mais elas do que elas representavam para o Brasil como um todo. Aqui é em relação à indústria de média alta, média baixa, que aí a gente vê que o apoio do banco é menor do que a representatividade delas para a economia como um todo, e baixa, essa diferença fica ainda mais expressiva. Tá? Então, acho que esse foi o primeiro resultado que eu achei interessante, porque é isso, o banco só direciona dinheiro para a carne, só para a indústria que o Brasil não precisa. Pelo menos no caso de inovação, isso não me pareceu verdade. Tá? Eu fiz uma outra análise que foram pela origem dos recursos. Agora, primeiro foi pelo direcionamento dos recursos e agora pela origem dos recursos. Então, eu classifiquei os instrumentos do banco em 5 categorias. Primeiro, as linhas horizontais. As linhas horizontais, que não tem nenhum foco setorial, né, que a ideia não tem nenhum foco setorial. Eu juntei, porque as linhas foram mudando, como eu mostrei, ao longo dos períodos. Então, eu juntei todas elas em um grupo, e chamei de linhas horizontais, que são as que não têm direcionamento específico para nenhum setor. Chamei linhas complementares, que são apoio a atividades específicas, como design, engenharia e aquisição de bens de capital, né, que tem uma relação com inovação, mas não é inovação, para alguns, uma inovação ali no sangue. Depois, os programas setoriais, como Profarma, Prosoft, o não reembolsável, Funtech, que a Isabela mencionou. E, na minha base, apareceram outros, que foram instrumentos que são voltados a investimentos, mas que também deram suporte a projetos inovadores. Então, também foram usados para apoiar projetos inovadores. Como eu falei do PSI, você tem vários instrumentos, como Capital Inovador e todos esses outros, que foram incorporados ao PSI com taxas de juros mais competitivas. Dos 14 bi voltados à inovação, 10 bi foram contratados a partir do PSI. Então, o PSI, a gente sabe, né, bastante discutido, foi bastante importante. Tá, vamos lá. Tá dando para ver, né? Bom, essa primeira análise que eu fiz, eu peguei os instrumentos do banco e quanto eles representaram em cada um dos períodos que eu analisei. Vamos olhar o total, porque o que primeiro chama atenção é o BNDES para engenharia, engenharia automotiva e PSI para engenharia, né? São as atividades voltadas à engenharia. Tá? O segundo é o PSI Inovação, que ele é horizontal, que não tem nenhum foco específico. E o terceiro é esse PSI Projetos Transformadores, tá? Que não era voltado especificamente para a inovação, foram projetos de grande porte, que a gente vai discutir mais à frente. O de engenharia e o de aquisição de bens de capital, ele é bastante discutido. Eu tenho um colega do IPE que fala que gosta muito de dizer que o banco só deu dinheiro para comprar caminhão. Tá? Ele fala, o banco só deu dinheiro para comprar caminhão. Eu acho que é um pouco de exagero dele. A gente vê que engenharia tem uma representatividade maior, apesar de, sim, bens de capital ter uma representatividade alta. Vamos lá. Por setor, como que esses instrumentos se dividem? Tá? As linhas horizontais, como o nome diz, são horizontais. Então, a gente vê que elas apoiaram praticamente todos os setores, com peso um pouco maior aqui, mas eles apoiam todos os setores. Engenharia, também, como esperado, muito focado em veículos. E esse é um ponto bastante interessante aqui. E essa é uma crítica que eu tenho ao banco, que para mim, em inovação, foi um excesso de recursos para esse setor, já bastante apoiado nesse país ao longo da história, né, gente? Acho que já excessivamente apoiado. E aí já quero também fazer um gancho, que eu já tive essa discussão com o pessoal da FRJ, e a gente tem que entender que isso também não é só uma decisão do banco. Isso você tinha um governo por trás, uma política e uma história por trás. Que você não consegue, assim, uma instituição como o banco não chega e quebra uma história inteira, ou quebra política, ou quebra lobby, para mudar totalmente o tipo de direcionamento. Você tem uma indústria que é muito forte, ela ainda consegue receber mais apoio. Né? E a história, apesar de tentar, a história não muda tão repentinamente assim. Bom, voltando, linhas de bens de capital foi muito para petróleo, bastante para petróleo, e também para veículos. Tá? Veículo entra tudo, gente, caminhão, tudo. Tá? Pro-design, também, como esperado, muito em têxtil, vestuário, um pouco em couro e calçados, né, que faz sentido. Tinha muita coisa de biquíni, que eu vi muitos projetos ligados a biquíni, a esse tipo de moda. PS Projetos Transformadores foram projetos específicos, que eu vou mencionar depois. E o Funtech. Então, eu achei estranho, talvez a Isabela me ajude depois, que tinha muita coisa em farmoquímicos e farmacêuticos,
um pouco aqui em que é borracha e plástico, e o resto eu esperava uma participação mais distribuída entre os setores. Nesses dados, pelo menos nesses projetos de inovação que eu pude ver. É só indústria de transformação, tá? Não sei se tem software. Então, eu só peguei indústria de transformação, tá? Tem esse viés aí. Eu fiquei muito curiosa com o caso das engenharias, né? A gente estava até falando hoje de manhã, hora que eu cheguei, que eu vim de metrô ao invés de vir de carro, porque eu acho que transporte público é uma coisa que precisa ser mais desenvolvida nesse país. Eu fiquei curiosa com esse apoio a veículos e a área de engenharia. Eu até fui ver que tipo de apoio foi esse, né? E algumas coisas me surpreenderam um pouco, assim, eu fiquei meio chateada. Por exemplo, não sei se está aqui, não estou conseguindo achar, esse aqui, olha, relocalização de planta, que é basicamente tirar a fábrica daqui, passar para ali, isso, né, recebe um apoio. A gente não vê coisas assim, modernização, aprimoramento de produto. A gente não, assim, foi um volume de recursos muito grande para um país que tem muitas necessidades sociais muito importantes, e, para o meu gosto, é um volume de recursos muito grande para essa área. Tá? Será que o principal problema que a gente tem no Brasil é veículo, gente? Com todos os problemas que a gente tem? Então, eu acho que também não foi uma revolução, né? A gente não está fazendo carro que voa aqui no Brasil. Então, acho que é muito dinheiro para a gente fazer um pouco mais do que a gente sempre fez. Tá? Ó, esse valor é importante. 30% de todos os recursos contratados que eu analisei foram para engenharia, para a indústria automotiva. É bastante. Bom, daquele PSI, Projetos Transformadores, eram 11 projetos de grande porte. Isso eu senti falta na base do BNDES, que tinham 8 projetos que não apresentavam objetivo, então eu não pude saber para que eles se direcionavam. Mas, dos 3 que eu pude analisar, você tinha biocombustíveis, produtos farmacêuticos e informática eletrônica e óticos. E aí eles explicam direitinho quais são projetos bastante importantes. Talvez a Isabela até pode detalhar um pouco melhor. Tá, acho que o resto eu já falei. Bom, gente, aqui, ali foi análise de operações não automáticas. De operações automáticas, a lógica é bastante diferente. A gente vê que os recursos para inovação são bem menores, 973 milhões. Né? A gente está falando de muitos bi, agora a gente caiu para menos de 1 bi. A agricultura é o principal beneficiário, nesse caso, e não a indústria. A indústria representa só 18% dos valores. E aqui, de novo, para poder fazer uma comparação, eu olhei só a indústria. Né? E a gente vê que, comparado às não automáticas, aqui a distribuição setorial dos recursos é mais uniforme, os valores médios são menores, né, por definição até, e a utilização de linhas horizontais é mais elevada. Tá? Eu tenho tempo ainda, porque do BNDES seria isso no... Oi? Tadinha da plateia. Mas, do BNDES, no livro vai ter mais coisa, a gente vai ter, como eu falei, os dados que a gente compara com o Banco Central, com dados de patentes, mas eu achei que, para esse momento, já dava um panorama geral. Agora eu vou voltar. Mudando agora, esse é um outro capítulo do livro, de uma lógica completamente diferente. A gente está falando de legislação, a gente está falando de incentivo fiscal aqui, é uma outra lógica, mas também acho que é uma legislação que é bastante discutida, tem bastante demanda. O MEI agora está vindo com uma demanda, não sei se alguns de vocês participam, mas uma demanda bastante grande de mudanças na lei do bem. Eu achei importante a gente trazer essa discussão. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre a legislação em si, acho que vocês conhecem melhor do que eu. Né? Ela tem 17 capítulos, e um deles, que é o que a gente discute, é o capítulo 3, que são incentivos à inovação tecnológica. Tá? A grande mudança dessa lei, quando ela foi lançada e quando a gente começou a estudar, é que ela é automática, ou seja, a empresa não tem que fazer um projeto, esperar a aprovação, depois reclamar que não foi aprovado, não é nada disso. Você tem essa aprovação automática, depois você presta contas ao MCTI, TIC, MCT, enfim, MCTIC agora. E depois você presta contas ao Ministério, e se você for recomendado, você já até recebeu seu benefício. Se você não for, teoricamente, você tem que devolver o dinheiro via Receita Federal. Tá? Então, o foco é pesquisa básica, aplicada e desenvolvimento experimental. Então, o foco é a atividade, não é inovação em si. Você não precisa ter inovado, você tem que ter tentado inovar.
Isso que é importante. E ela deve envolver risco tecnológico, ou seja, não basta ser uma novidade apenas para a empresa. Este conceito gera muita discussão entre as empresas, porque várias pleiteiam o benefício, acreditando que estão dentro dessas categorias, e não conseguem, porque, na verdade, não são consideradas pelo Ministério que estão dentro dessas categorias. Tá? Essa é uma coisa que a gente vai discutir. Bom, como é que um economista... Assim, eu vou apresentar os trabalhos que já foram feitos, nem só do IPE, mas que já foram feitos sobre lei do bem. Tá? O que é bastante discutido, não só no Brasil, mas no mundo, que tem várias legislações similares, é, primeiro, que você tem um incentivo similar em vários países. Então, quem não adota acaba ficando em desvantagem. Você tem uma empresa estrangeira que pode ir para um país A ou B, ele prefere para um país que tem o benefício que para um país que não tem esse benefício. O baixo custo administrativo é a facilidade de operacionalização, né, que, diferente desses projetos do BNDES, que tem que ter avaliação, aprovação, blá, 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 ele trabalha de forma mais automática. Isso aqui, alguns põem como vantagem, outros como desvantagem. Tá? Que a inovação ela é determinada pelo mercado, ou seja, não é assim, o governo fala que a gente precisa desenvolver, sei lá, um foguete com 3 asas e a empresa tem que colocar a tecnologia nisso. Não. A empresa define o que ela quer apoiar e ela consegue o benefício diretamente. Desvantagem é que ela não considera a relação custo-benefício dos incentivos, ou seja, é uma lei muito importante, é muito dinheiro, e a dúvida é, será que se esse recurso poderia ser melhor aplicado em outras áreas? Será que, se o governo não desse um pitaquinho para algumas áreas que são mais significativas do ponto de vista socioeconômico, será que ela seria melhor ou não? Esse cálculo não foi feito ainda, isso é muito difícil de fazer. Tá? Outra briga, essa acho que é a maior, é a questão do lucro real, né? Que só empresas que declaram via lucro real podem obter o benefício, e muitas instituições pedem a inclusão do lucro presumido. Vou falar um pouco disso depois também, mas agora está bastante difícil discutir isso. Né? Qualquer coisa que implique queda de receita não está num momento muito bom para a gente discutir. Afinal, gente, para que serve a lei? Qual que é o objetivo dela? Tá? O objetivo dela é aumentar os investimentos em P&D privado no Brasil. Tá? Que pode ser aumentando no número de empresas que fazem P&D, ou aumentar os investimentos em P&D de empresas que já fazem essa atividade. Ou seja, o objetivo não é o governo dar dinheiro para a empresa fazer. Isso é muito importante, porque eu acho que tem algumas demandas por aí que dá a impressão que assim, o governo vai dar o dinheiro para a empresa fazer inovação. Não. O objetivo da política é aumentar o gasto privado em P&D no Brasil. E atrás você cria um mecanismo público para fazer esse incentivo. E a grande discussão dos economistas, não sei se agora começa a palavra de economista, né? Essa discussão sobre adicionalidade versus substitutibilidade. Ou seja, se a empresa gasta 100 mil em P&D, antes da lei gastava 100 mil, agora com a lei o governo, sei lá, dá 30 mil para ela através do incentivo, e ela continua gastando 100 mil, o objetivo da lei não foi atingido, porque ela está substituindo um recurso privado, que ela já fazia, por um recurso público. Não é esse o objetivo da lei. Se a empresa gastava 100 mil, agora ela tem mais 30 mil do governo, e ela vai gastar 130 mil em P&D, o objetivo da lei também não foi atingido. Porque eu fui parcialmente atingido, porque eu estou gastando os meus 100 mil mais os 30 mil do governo. O objetivo é que a empresa, com o apoio do governo, gaste um pouquinho a mais do que ela já gastava, para a gente aumentar este bolo do investimento privado em P&D. Isso tem que ser... Cada demanda que se fizer em relação à lei do bem, eu acho que tem que ter isso por trás. Tá? Vamos lá. A lei, em número de empresas, ela é considerada um sucesso. Tá? De 2006 até 2014, que é o último dado que eu tenho, você só vê aumento. Cada ano você vê um número maior de empresas que passou a utilizar o recurso. Tá? Passou de 130 empresas para 1.204 em 2014. Apesar de ter tido um aumento do número de empresas, teve uma queda dos investimentos em P&D, né, 2010, 2012, acho que com a crise. A gente vê que a renúncia fiscal teve o pico em 2010, de 1.700 bi, e cai para 1 bi em 2012. Tá? Esse aqui foi o pico. Então, em número de empresas, ela é um sucesso, mas como as empresas estão investiram menos em P&D nesse período, o valor da renúncia caiu, né, entre esses anos. Isso aqui tem no relatório do MCTIC. Tá? Um ponto que é bastante discutido, tá? As empresas não recomendadas. Eu fiz uma entrevista lá com o Ministério para entender
Por que as empresas são não recomendadas? O que acontece? Em 2014, das 1.206 empresas que pleitearam recurso, 215 foram não recomendadas. Onde está o erro? O que elas fizeram que foi equivocado? Tá? Aqui é só a lógica de como o mecanismo funciona, né, que depois de apresentada a lista de empresas recomendadas e não recomendadas, ela é apresentada pelo Ministério após o benefício ter sido concedido, às vezes 2 anos depois, eles demoram um pouquinho. E se a empresa for não recomendada, ela tem que devolver esse benefício recebido. Tá? Ou elas podem recorrer via recurso administrativo. Mas por que uma empresa é não recomendada? Eu acho que aqui a política pode atuar de forma muito fácil para melhorar o mecanismo. Os principais motivos são mérito. Como eu falei, a empresa não entende o que é risco tecnológico, às vezes ela não entende o que é uma pesquisa básica, uma pesquisa aplicada, e, segundo eles, vêm projetos que são de engenharia, que são de marketing, que são de um aprimoramento de produto, pleiteando recurso, e, na verdade, pela lei, ele não teria o benefício. E a outra que eles falaram um pouco por alto é a questão do dispêndio, que os valores são incompatíveis com a atividade especificada. Então, às vezes, eles colocam que, sei lá, num projeto de 100 mil, que eles gastaram 1 milhão com funcionários, e aí o valor não bate muito, a empresa é não recomendada. Tá, mas aqui, eu acho que dá para a política atuar de forma muito, muito fácil. Tá? Outra questão, não sei se alguém aqui acompanhou esse debate, né, da suspensão do benefício que teve em 2015, teve e não teve, né, a MP 694. Com a crise, o governo não tinha mudado ainda? Não. Acho que a data está errada. Mas, enfim, a ideia era suspender... Não, está certo. A ideia era suspender, no calendário de 2016, os benefícios fiscais voltados à questão da inovação na lei do bem. Teve uma... Não sei se vocês acompanharam, gente, uma briga muito grande, uma discussão muito grande, teve esse manifesto com 42 entidades dizendo que os centros globais de PID iam todos embora do Brasil, que a gente tem uma imagem de insegurança jurídica, e isso é muito sério. Tá? E que você ia ter uma redução, uma queda de PID. E a questão da insegurança jurídica, isso é muito grave. Porque você não pode criar uma lei, depois tirar, depois criar, porque aí sim o empresário fica sem segurança, sem saber se ele, né, vai conseguir investir ou não. Enfim, teve esse desdobramento meio caótico, né, que a MP ela passou pela Câmara dos Deputados, mas não foi analisada pelo Senado, e o texto perdeu a validade. Só que ficou uma dúvida, porque ela ficou meio em validade durante alguns meses. E a questão que ficou a questão era... Nesse período, você pode pedir o benefício ou não? Eu consultei alguns especialistas jurídicos, um deles eu citei aqui, que falaram que pode, sim, que, na verdade, você poderia pedir o benefício mesmo nesse período de limbo. Mas essa questão da insegurança jurídica, isso não dá. Né? O Brasil fez a lei, se quer acabar com ela, acaba de uma vez. Você acha que não funciona, mas não dá para suspender, depois voltar, porque isso é bastante complicado no Brasil. Tá? Bom, que tipo de avaliação já foi feita sobre a lei? Afinal, funciona? Não funciona? Gente, a resposta que todo economista adora é depende. Né? Depende de quem faz, depende do tipo de trabalho. Então, infelizmente, eu vou trazer um depende para vocês. Na literatura internacional, você tem, como eu falei, você tem várias leis similares em outros países, você tem baixo consenso sobre a efetividade dos instrumentos. Alguns falam que funciona, outros falam que não funciona. Tá? Para alguns países funciona, para alguns países não funciona. No Brasil, você tem um professor da Faculdade de Economia de Ribeirão Preto, da USP Ribeirão Preto, que ele faz vários estudos sobre isso. Eu acho que ele é o principal autor que trabalha com lei do bem. Enfim, eu não vou... aqui tem o resultado de alguns dos estudos dele. Basicamente, esses primeiros estudos que ele fez... tem dados até 2010 e esses dados até 2009. E, basicamente, para o Brasil, para esse período, ele mostrou que a lei estava funcionando, sim, que você estava tendo um acréscimo. Esse foi o resultado mais impressionante que ele achou, que chegava de 43% a 81% dos dispêndios em PID, ou seja, a empresa que tinha esse apoio, ela chegou a aumentar o que ela investia em PID em 43% a 81%, isso cheio de todos os tipos de controle estatístico possíveis e imaginados. Ele também fez um estudo sobre transbordamentos, ou seja, se uma empresa, se tem um funcionário que trabalha numa empresa que recebeu incentivo e depois ele muda de empresa, como ele trabalhou numa empresa que recebeu incentivo, ele fez mais PID, ele levou esse conhecimento para outra empresa, né, o que a gente chama de transbordamento. Então, a lei não estaria beneficiando só a empresa que pegou o incentivo, mas beneficiando a economia como um todo, através da mobilidade dos seus funcionários.
esse estudo eu queria detalhar um pouco mais. Na verdade, tem um que ainda que é um estatístico que eu fiz com ele, que o resultado ainda vai sair também nesse livro, que a gente fez o impacto da Lei do Bem sobre a produtividade no Brasil, que a gente viu que tem, sim, um impacto positivo. Só que o que a gente notou é que, como ele tinha trabalhado só com dados até 2010, de 2010 para 2014, a lei está menos, ela perdeu um pouco de efetividade. Ou seja, as empresas elas não estão colocando mais dinheiro para fazer P&D. Elas estão, agora, ao invés de fazer o P&D com o seu dinheiro, elas passaram a fazer o P&D com o dinheiro do governo. Deixa eu só chamar a atenção para esse ponto aqui, que foi uma análise qualitativa que a Gessiane Porto, também da FEA Ribeirão Preto, fez, que ela entrevistou algumas empresas. Tá? É uma amostra, mas ela entrevistou algumas empresas, e elas falaram coisas interessantes da importância da lei. Elas falam que a lei, na verdade, ela dá estabilidade para a empresa fazer inovação, mas que a empresa não decide fazer ou não por causa da lei. Ela não vai começar ou não a fazer um projeto por causa da lei. Eu faria meu projeto independentemente da lei. O que, com a lei, eu vou fazer só um pouco mais rápido, com um pouco mais de estabilidade dos recursos. Mas ela não impacta na decisão da empresa fazer ou não o projeto de inovação que ela está interessada. E ela parece ser mais importante para empresas multinacionais, por causa dessa concorrência que você tem entre diferentes, né, subsidiárias pelo mundo. Aqui são alguns estudos que ainda faltam ser feitos. E esse ponto eu acho interessante também discutir, que são os aprimoramentos que podem ser feitos na lei. Tem coisas bastante simples, tá? E algumas outras coisas que são mais complexas. A parte mais simples, que eu acho que tem a ver com a divulgação, com a questão da informação. Como eu falei, a empresa não sabe, não entende bem o que é um risco tecnológico. Tem várias empresas que precisam contratar consultoria para poder trabalhar com a Lei do Bem, então elas têm que gastar com isso, elas não têm recurso para isso. Então, se você tivesse uma divulgação melhor do instrumento, ou algum tipo de assessoria, para que a empresa não precisasse gastar com consultoria, não precisasse gastar com advogado, enfim, para fazer a lei, eu acho que isso ajudaria bastante. E um treinamento sobre esse preenchimento desse formulário, sobre o que pode, o que não pode ser incluído. Acho que são medidas simples que melhorariam o acesso à legislação. Me perguntei por que eles nunca fizeram uma cartilha, como até a Pintec tem, explicando, afinal, o que é risco tecnológico. Dá um exemplo para a empresa, coloca um exemplozinho básico para a empresa não errar. Explica para ela que engenharia não pode, que marketing não pode. A gente não tem isso, claro. Acho que são coisas simples que poderiam ajudar, né, ao acesso à legislação. A eliminação da insegurança jurídica, nada de ficar suspendendo o mecanismo, suspendendo e voltando. A questão isso são coisas que o MEI está pedindo agora, né, que, por exemplo, a expansão para as empresas enquadradas no regime de lucro presumido e simples. O MCT disse que agora isso não dá para ser discutido, né, não dá para você pedir mais isenção tributária no momento. Uma ideia que eu acho interessante é a expansão dos tipos de atividade tecnológica, para não ficar só naquela coisa de inovação de ponta. Então, você pode incluir outras atividades, como gestão e prospecção de P&D, várias atividades voltadas para a gestão da inovação, entre outras. Né? Dá para ampliar o tipo de atividade que vai ser incluída na lei. O MEI está solicitando a expansão dos abatimentos com P&D. Eu acho que, aqui eu sou contra, eu acho que não é o momento. Você tem, sim, o risco de substituição de recursos privados por recursos públicos, que não é o objetivo da lei, que eu acho que você poderia ter, de repente, algum apoio diferenciado para tecnologias que são muito relevantes para o Brasil, tipo tecnologias socioambientais, é só um exemplo. Mas, assim, uma expansão dos abatimentos de forma indiscriminada, eu acho complicado nesse momento do Brasil. E também não sei se a Lei do Bem seria a melhor maneira de fazer isso. Você tem outros instrumentos, como os que a Isabela mostrou para o BNDES, e outros que a FINEP também tem. Tá? Bom, aqui eu acho que eu não vou entrar em detalhes, é bastante coisa, tá? Mas vale a pena dar uma olhada nessas propostas da MEI, né? A mobilização, está nesse link aqui. E aqui eu deixo algumas sugestões do que eu acho que poderia ser incluído, do que eu acho que faz pouco sentido, tá? Em relação à legislação. Gente, acho que é isso, já falei bastante, foi muita informação. Desculpa por ter me alongado tanto. Eu estou aberta às perguntas. Obrigada.